Chuck Hyo-geon era um guerreiro corajoso pra caramba, que literalmente matou 300 assassinos sozinho, mesmo estando encurralado na beira de um penhasco. O cara tocou o terror por 4 dias seguidos, empilhando os corpos de qualquer um que tentasse se aproximar da mulher que ele estava protegendo com a própria vida. Depois de aguentar onda atrás de onda de inimigo, Chuck Hyo-geon encarou o chefão final e acabou sendo derrotado. Só que ao invés de morrer sozinho, ele puxou o inimigo com ele, e os dois se jogaram do penhasco. No meio da queda, trocaram umas últimas palavras antes de desaparecer nas águas geladas lá embaixo. Passaram-se 900 anos desde então, e o mundo mudou pra caramba com a tecnologia avançando de um jeito absurdo. Bem-vindo ao século 21. Em cima de uma ponte, tem uma garota escolar parada bem na beirada, sem nenhum apoio. Qualquer vacilo e ela cai. Quem tá vendo de longe acha que ela tá tentando se matar, mas na real ela só tá lá porque deu na telha. Do nada, ela repara em algo muito louco. Um iceberg gigantesco aparece do nada no meio do rio. O mais bizarro é que dentro desse bloco de gelo tá o corpo conservado do herói antigo que tinha caído do penhasco há séculos atrás. Quando as autoridades ficam sabendo, Chuck Hyo-geon é levado para uma instalação onde prendem ele todo com cintas fortes para garantir que ele não se mexa. Todo mundo tá curioso para saber de que época esse cara bonitão veio. Uma das apostas é que ele seja da dinastia Go. Jung Song-young, o diretor de inteligência secreta da DLS Research, que responde direto ao presidente, assume o caso. Quando vê o corpo perfeitamente preservado, ele fica convencido de que esse cara pode ser a chave para a humanidade evoluir nas técnicas de criogenia. O assistente do Song-young, por outro lado, acha que amarrar o cara daquele jeito talvez seja exagero. Ele teme que quando esse guerreiro antigo acordar, não vá gostar nadinha de estar preso assim. Só que o diretor não quer arriscar. Afinal, o corpo desse homem nem dá pra comparar com os humanos de hoje. É tão diferente que nem parece da mesma espécie. Até agora, todos os testes e análises deram resultados que ninguém esperava. E Song-young tá certo de que ainda vai ter mais surpresa. O assistente não quer parecer relaxado, mas o que ele tenta dizer é que esse presente enviado pelos ancestrais para as futuras gerações, não devia ser tratado de forma tão dura. Mesmo assim, Song-young não pretende soltá-lo, até ter 100% de certeza de que ele não representa um perigo gigantesco. Claro que o assistente acha isso tudo uma baita paranoia. Mal sabe ele que vai aprender do jeito mais doloroso que nunca se deve ignorar o conselho dos mais velhos. O guerreiro antigo simplesmente rasga todas as amarras como se fossem papel higiênico. Antes de ver o caos que vem a seguir, a cena corta pra cidade cheia de movimento. Um babaca e a namorada interesseira dele tão desfilando num carrão esportivo. O cara tá voando na estrada achando que é dono do mundo, mas rapidinho ele é ultrapassado por um certo sujeito recém-desperto de um sono de séculos. Chuck Hyo-geon tá correndo a 80 km por hora. Sim, a pé, e faz aquele Lamborghini vermelho parecer uma carroça. Ele não só corre mais que carro de luxo, como ainda faz curvas fechadas sem perder velocidade, causando vários acidentes atrás dele. No meio do trânsito, a galera da geração Z puxa os celulares e começa a filmar esse acontecimento surreal. Agora, do ponto de vista do próprio Chuck Hyo-geon, ele não tá conseguindo entender nada do que tá acontecendo. Tá correndo por um lugar completamente estranho, com um monte de coisa maluca que ele nunca viu na vida. Parece tão esquisito que ele começa a achar que tá preso num sonho. A última lembrança que tem é de estar protegendo a sua dama dos assassinos. De repente, ele dá de cara com viaturas da polícia bloqueando o caminho. E aí finalmente para. Os policiais se movimentam rápido e cercam Chuck Hyo-geon, que tá ali parado, com o olhar perdido. Ele ainda lembra com clareza do momento em que caiu na cachoeira junto com o seu maior inimigo. Um dos policiais tenta se aproximar na surdina, pedindo para ele não resistir à prisão, já que isso só vai piorar a situação. Mas Chuck Hyo-geon nem presta atenção no que ele fala. Na cabeça dele, ele morreu naquela queda. Então, se tá vendo tudo isso, só pode ser algum tipo de ilusão, feita pelo seguidor do Ocon, o tal do Yun, que era especialista em mexer com a mente dos outros. Pensando nisso, ele afasta os policiais só com as mãos, jogando geral longe. Tá desesperado pra acordar desse pesadelo. Um dos caras tenta usar um taser, mas Chuck Hyo-geon segura os fios com os dedos nus, como se não fosse nada. Bom, o conceito de raio não é novidade pro Chuck Hyo-geon. Enquanto ele ainda tá meio distraído, acaba levando uma chuva de agulhas de choque, fazendo os músculos reagirem com a eletricidade. Os policiais, todos confiantes, acham que finalmente conseguiram derrubar esse bicho antigo com os tasers. Mal sabem eles que o Chuck Hyo-geon só agarra os fios, puxa com tanta força que os policiais acabam soltando as armas. Depois disso, ele ainda joga os tasers de volta nos caras com tanta brutalidade que espalha todo mundo como pinos de boliche. A galera que tá assistindo fica em choque total.
Ver a polícia sendo humilhada por um cara que nem se move do lugar é simplesmente surreal. Chuck Huygens tá só se divertindo com esses caras, como se fossem sacos de lixo. A cabeça dele tá focada em outra coisa. Encontrar algum tipo de chave nesse mundo novo que o ajude a sair da ilusão que ele acha que tá preso. Mais e mais policiais vão chegando. Mas Chuck Huygens é tão forte que chega a quebrar o chão com a força do corpo, jogando até os carros pelos ares. Pra ele, esses soldados não passam de mosquitinho enchendo o saco. Pra evitar mais dor de cabeça, ele só dá um pulo gigantesco, estilo Hulk, e vaza dali. Essa demonstração de força absurda deixa os soldados se perguntando se esse cara é mesmo humano. Corta pra John Mino, diretor de serviços da Inteligência Nacional. Ele tá puto no telefone, reclamando que o pessoal dele não entregou resultado nenhum. Nesse ponto, ele já percebeu que nem as forças especiais vão conseguir fazer alguma coisa, muito menos os policiais comuns. Do outro lado da linha tá John Song-Yang, o líder da operação. Aquele mesmo que a gente viu lá na instalação quando o Chuck Huygens quebrou todas as amarras e causou o caos. Ele concorda com o diretor. Aí, do nada, o diretor dá uma acalmada quando o veterano que tá sentado no banco de trás assume toda a responsabilidade, dizendo que a culpa é dele. Ele garante que não tem com o que se preocupar. Afinal, eles estão lidando com um cara antigo que, supostamente, não teria chance contra armamentos modernos. Enquanto ele fala isso, a estrada principal já está lotada de veículos militares, tanques, ramas do exército e até helicópteros cruzando o céu. É tanta força militar que estão tratando o Chuck Huygens como se fosse um monstro nível Godzilla. Enfim, Chuck Huygens tá agora no topo de um prédio, completamente cercado. Até o telhado tá cheio de polícia armada até os dentes. Agora que estão desafiando ele, tá mais do que pronto pra mostrar do que é feito. Mas antes de começar a pancadaria, ele escolhe sua arma, um cabo de vassoura. É isso mesmo. Ele decidiu que vai enfrentar todo mundo com um simples cabo de vassoura. Um dos soldados atira uma bala perto do pé dele, achando que isso vai intimidar. O cara acredita que um artista marcial das antigas não tem como competir com uma arma de fogo. Só que parece que o Chuck Huygens tá prestes a mostrar o quanto ele tá enganado. Antes que o quebra-pau comece, o próprio presidente resolve aparecer para encontrar esse guerreiro do passado. Assim que o presidente pisa no telhado, a segurança já manda ele manter distância. Mas como representante do país, Kangan veio pessoalmente para conhecer esse relíquia histórica. Ele pede para os oficiais abaixarem as armas. Chuck Huygens, sendo um cara das antigas, já percebe que o presidente provavelmente tem o mesmo status de um rei. Primeiro, Gunn pede desculpas de coração pela forma como trataram o visitante do passado. Como o Chuck Huygens ainda não entende bem onde está, o presidente explica que eles estão no futuro, na Coreia do Sul. Mas antes de seguir a conversa, o presidente estende a mão para um aperto, dizendo que quer levá-lo para um lugar melhor para continuar o papo. Só que Chuck Huygens não se move. Todo mundo em volta fica atento, tentando adivinhar o próximo passo dele. E então, do nada, Chuck Huygens surpreende geral e gira o cabo de vassoura na direção do pescoço do presidente, tentando arrancar a cabeça dele. Na visão do guerreiro, o presidente pode ser a chave para quebrar a ilusão que ele acredita estar preso. Os oficiais piram na hora e apontam tudo quanto é arma para a cabeça dele. Milagrosamente, o presidente ainda está vivo e manda todo mundo abaixar as armas. Enquanto isso, Chuck Huygens começa a pensar melhor. Talvez isso tudo não seja coisa do Yun. Ele era o maior ilusionista de Gorgio, mas nunca faria uma ilusão onde o inimigo não sofre. Pensando nas lutas que teve até agora com os policiais, nada pareceu falso. Com tudo isso, ele chega à única conclusão possível. Esse lugar é real. Corta para a base segura do presidente, onde uma mesa cheia de comida farta foi preparada para receber Chuck Huygens. Mas antes de cair de boca, o cara quer saber onde exatamente está. O presidente responde que é uma base secreta, feita especialmente para encontros como esse. O presidente insiste para que o convidado do passado aproveite a comida, que foi toda preparada de acordo com os gostos e tradições da era atual. Como Chuck Huygens não tá nem aí para começar a comer, o próprio presidente resolve dar o primeiro passo e manda ver na primeira garfada. Enquanto mastiga, ele pergunta se o Chuck Huygens ainda tem dúvidas de que tá mesmo no futuro. Claro que o Chuck Huygens é esperto o bastante para entender o que tá rolando. A essa altura, ele já sacou que tá sim no futuro. O presidente fica aliviado ao ver que ele entendeu a situação. Explica que o motivo dele tá conseguindo se mexer, mesmo depois de tanto tempo congelado, é graças à tecnologia médica atual, algo que simplesmente não existia no tempo dele. Chuck Huygens lembra da época em que morreu. O veneno já estava se espalhando no corpo e ele ainda tinha levado uma estocada do inimigo mortal. Já que só sobrou ele agora, significa que todos os inimigos já caíram. O presidente continua o papo. Ele admite que talvez o Chuck Huygens não aceite os termos,
mas está disposto a o ajudar para que ele se adapte a esse novo mundo. Em troca, só quer uma coisa: a cooperação do guerreiro. Nada demais, só um pedido básico. Para deixar tudo claro, ele aponta para o diretor de inteligência nacional, que liga a TV rapidinho. Na tela, uma repórter fala sobre um sujeito super forte que foi visto por aí. O cara não só estava correndo na mesma velocidade dos carros, como também foi visto voando. O povo já começou a ligar os pontos e suspeitar que esse cara maluco que apareceu na cidade é o mesmo que estava preso no iceberg no Rio Han. As fofocas estão se espalhando e já estão chamando um cara de super-humano. Aí vem a bomba. A repórter anuncia que tudo isso foi parte de uma produção de cinema e que o diretor do filme queria o máximo de realismo. Basicamente, o governo forjou toda a história para convencer o público de que aquilo tudo foi só encenação. Eles não podem deixar a verdade vazar. O povo não tá pronto para lidar com alguém como o Chuck Hougan, um cara que ficou congelado por séculos e sobreviveu. Se estudarem isso a fundo, o presidente acredita que pode levar a descobertas científicas incríveis. Muitos países já tentaram fazer algo parecido, mas falharam porque não tinham a tecnologia certa para descongelar alguém com vida. Agora, com Chuck Hougan, eles finalmente têm esperança. O presidente então pede para ele cooperar, pelo bem do país e das próximas gerações. Mas o Chuck Hougan simplesmente manda um não seco, sem pensar duas vezes. O presidente fica sem palavras enquanto vê o guerreiro indo em direção à saída. Na cabeça do Chuck Hougan, é muita ousadia do presidente achar que ele tem qualquer vontade de viver nesse tempo. Como as palavras não deram certo, o presidente apela para o plano B. Os oficiais já alinham as armas de dardos tranquilizantes e começam a metralhar o Chuck Hougan. Os dardos acertam bem, nas costas dele, mas ele nem se mexe. Por mais que já tenha resistido aos tasers antes, o diretor tem certeza que nem ele aguentaria tranquilizante forte o bastante para derrubar um elefante. Só que o Chuck Hougan nem deixa os dardos encostarem na pele. Uma camada grossa de aura envolve o corpo dele, bloqueando tudo. Ele junta essa energia nas mãos e num piscar de olhos, manda os oficiais voando para todo lado, como se fossem bonecos infláveis de posto. Essa demonstração é só um recado pro presidente. Não tenta de novo. Mesmo assim, o presidente ainda não quer deixar o cara sair fácil. Logo em seguida, chega uma equipe de oficiais armados com cacetetes elétricos e cerca o Chuck Hougan. Sem perder tempo, eles partem para cima. Só que o guerreiro se move tão rápido que o primeiro já erra o ataque de cara. Os outros tentam fechar o cerco, e um deles acha que finalmente acertou o cara com o bastão. Mas antes da arma encostar, o Chuck Hougan desaparece, deixando só um rastro de imagem, como se fosse um borrão. Ele se move tão rápido que parece que tem vários dele no lugar. Em certo ponto, os oficiais percebem que não tem chance nenhuma. Ele nem chegou a atacar de volta, mesmo com todo mundo armado. O máximo que conseguem fazer é olhar, enquanto ele vai embora sem um arranhão. O presidente, ao receber a notícia do fracasso, fica sem acreditar que perderam para um único homem. Agora ele está convencido de que força não vai adiantar, e só resta tentar outras estratégias. Afinal, o Chuck Hougan não é qualquer um, e provavelmente vai ser necessário montar uma busca em larga escala. De repente, um homem entra correndo para dar uma notícia urgente. Encontraram o paradeiro do cara que estavam procurando. Apesar de ninguém saber o motivo exato, Chuck Hougan tá num lugar bem fácil de achar, bem no topo do prédio mais alto da cidade. E parece que ele tá prestes a se jogar dali para acabar com a própria vida. O mundo de agora não oferece nada para ele. Para ele, viver já não faz sentido. Toda a razão de continuar respirando era proteger a sua dama dos inimigos. Só que agora não tem mais dama e nem inimigo para enfrentar, então... Pra que continuar? Ele sente que teria sido melhor se tivesse morrido mesmo quando caiu daquele penhasco, séculos atrás. Mas bem na hora que começa a cair, algo chama a atenção dele, um rosto no outdoor. Ele fica paralisado ao reconhecer aquela cara. É idêntica a de Okeyan, o último inimigo que ele deveria ter eliminado. Os olhos do Chuck Hougan se arregalam na hora, e as lembranças vêm com tudo. Ele lembra do confronto com Okon, o vilão que colocou os familiares dele presos numa ilusão cruel, fazendo eles se matarem uns aos outros bem na frente dele. Okon, junto com Onrai, foi o responsável por começar a era de destruição em Goyo. Com tudo em chamas, o guarda-costas encara o inimigo com um olhar cheio de determinação. Okon se divertia torturando o espadachim, e ainda prometeu que ia destruir o mundo inteiro. Okon foi o causador de tudo. E mesmo o Chuck Hougan tendo certeza de que tinha matado o desgraçado na batalha final, parece que o cara tá vivão aqui no futuro. Isso muda tudo. Só o fato do inimigo ainda existir já devolve um sentido à vida dele. Agora ele tem um propósito. Com os braços estendidos, ele usa tanta força que quebra o impacto da queda e aterrissa de pé no chão. Tem muita coisa que ele não entende sobre esse tempo, mas ele tá decidido a descobrir.
Corta pra presidente GCU perdendo a cabeça. Depois que recebeu a notícia de que o cara tinha pulado do prédio mais alto da cidade, ele já tava surtando. Mas o que realmente deixou ele em pânico foi saber que o corpo simplesmente sumiu. Por sorte, conseguiram encontrar uma testemunha que tinha esbarrado com o Chuck Hughes. Segundo o depoimento, ele só fez uma pergunta, queria informações sobre Yanbu. Nesse mundo, Yang-woo é um cara importante pra caramba. Ele é o orgulho da Coreia, um astro de cinema conhecido mundialmente pelo talento absurdo desde moleque. Os olhares do mundo todo estão em cima dele. E além de atuar bem, o cara tem um visual de modelo e um carisma de deixar qualquer um no bolso. Só pela existência dele, o valor das ações da empresa já vive subindo. Ele é tão famoso que elevou o status da Coreia no cenário global. Em outras palavras, o cara é tipo o símbolo do sucesso. O que não bate nem um pouco com a imagem que o Chuck Hughes tinha do tal inimigo. É como se algo estivesse fora do lugar. A identidade de Ocon parece ser o total oposto do que é mostrado sobre esse modelo. Pensando bem, o Chuck Hughes considera duas possibilidades. Uma, o modelo só aparece com o Ocon, ou dois, o cara é o Ocon mesmo, fingindo pra enganar o mundo inteiro. E por algum motivo bizarro, o Hughes tá torcendo forte pra que seja essa segunda opção. Sentindo que precisa ver esse cara de perto, ele pede pro garoto levar ele até o Yang-woo. Obviamente, isso é um pedido insano. Nenhum garoto normal tem o contato de uma celebridade. O moleque fica tipo, quem é esse maluco? Mas Hughes não tá no clima pra enrolar. Ele libera tanta energia que quebra todos os vidros das telas ao redor. Com os olhos fixos no garoto, exige uma resposta, querendo saber onde pode encontrar o tal Yang-woo. O moleque acha que vai morrer ali mesmo se não falar algo. Então acaba entregando que ouviu falar que o modelo tinha viajado para outro país alguns anos atrás. Chuck Hughes entende na hora. Seu alvo já atravessou para outro país. Corta para a Terra da Liberdade, os Estados Unidos. Lá, o modelo tá curtindo um almoço de boas, quando do nada toma uma porrada na cara de um cara, fortão estilo Kanye West bombado, que começa a soltar umas palavras sem sentido em inglês. Mas calma, era só uma cena de filme sendo gravada. Tudo sob controle. Só que o diretor já tá meio irritado, porque o Yang-woo não tá rendendo nas cenas, não tá entrando no clima. Pra compensar, o modelo, mesmo com o rosto inchado da porrada, pede pro fortão bater do outro lado também, só pra equilibrar. A cena ia ser refeita, só que aí, do nada, o lustre começa a despencar do teto. Se cair, o Kanye bombado não vai lançar mais nenhum álbum na vida. Mas o modelo coreano age rápido e salva o cara no último segundo. O pessoal da produção corre pra checar se todo mundo tá bem. Ninguém esperava um bagulho desses. Por sorte tá todo mundo inteiro. Quer dizer, quase. O Yang-woo acabou machucando o braço e foi levado pro hospital. A galera ficou chocada quando descobriu que o Yang-woo tinha detonado o próprio corpo só pra salvar o outro cara. E por esse ato de coragem, ele acabou ganhando um monte de presente de todo mundo pra ajudar na recuperação. Só que, em vez de ficar com tudo, o Yang-woo decide que o melhor é dividir os presentes com os funcionários do hospital, que estavam cuidando dele com tanto carinho. Ele também se desculpa por ter bagunçado o cronograma das filmagens por causa do acidente, mas a galera da equipe só tá feliz que ele não se machucou mais sério. Só que aí, o Yang-woo recebe uma notícia que faz ele perceber que filmagem nenhuma importa nesse momento. Enquanto isso, lá na Casa Azul, o presidente Ocon tá se despedindo do pessoal, até que dá de cara com ele, nosso guerreiro. Chuck Hughes tá ali esperando por ele, depois de ter passado pelos níveis de segurança mais pesados sem nem suar. O presidente ainda lembra do medo que sentiu. Só fazia 9 horas que o Chuck Hughes tinha aparecido no escritório dele igual o Batman. Mas dessa vez, ele tá lá pra aceitar a proposta de cooperação que tinha recusado antes. Só que agora tem uma condição. Ele entrega uma foto do Yang-woo pro presidente e pede ajuda para encontrar alguém confiável que possa colocá-lo frente a frente com o modelo. Em troca, promete colaboração total. Mesmo sabendo que esse lance de apertar as mãos como gesto de confiança nem existia no tempo dele, Chuck Hughes aperta a mão do presidente. Corta pra agora. Ocon descobre que Chuck Hughes quer ver o Yang-woo com urgência. Não vai ser fácil, mas eles chegam até o lugar onde o modelo tá hospedado. Yang-woo fica em choque ao ver o presidente, e mais ainda com quem tá junto com ele. Ele se apresenta com educação, mas Chuck Hughes tá ligado no modo alerta, pronto pra descobrir se esse cara é mesmo Ocon ou só alguém parecido. Ocon comenta sobre o braço machucado do modelo, e isso já deixa Chuck Hughes mais tranquilo pra cumprimentar o cara. O famoso reconhece na hora o rosto do guerreiro das notícias e fica surpreso de ver ele ali, ao vivo e a cores. Eles apertam as mãos, mas enquanto o presidente tenta sugerir que eles se sentem num lugar mais confortável, o foco tá em outro detalhe. O Chuck Hughes tá basicamente esmagando a mão do Yang-woo com a força absurda que tem. E o que mais choca ele, não sente nem um pingo de energia saindo do cara.
Nada. Parece um humano comum. Decepcionado, Chuck Hyun se desculpa pela invasão. Ocon manda os dois ficarem à vontade enquanto sai, dizendo que vai ao banheiro, mas na real já deixou uns seguranças de prontidão do lado de fora, só esperando qualquer merda acontecer. A sala fica só com os dois ali, frente a frente, dividindo a mesa. Mesmo tomando um chá de boas, Chuck Hyun tá meio na bad. Ele tá percebendo que esse cara só tem um rosto igual ao do Ocon, mas não parece ser ele, e começa a sentir aquele vazio de novo, achando que tá sozinho nesse mundo. Até que o Yan-Woo fala o nome dele, Hyun Jam. Ele se aproxima e se sussurra, chocado por ver que o cara tá vivo. Ele achava que o guerreiro tinha morrido, e agora vê ele ali, firme e forte. Mas Hyun já tá pronto pra soltar a porrada. Uma aura violenta começa a tomar conta dele enquanto ele encara Yan-Woo, achando que tudo aquilo foi uma grande farsa. No fundo, ele acredita que Yan-Woo é só uma identidade falsa. Por trás disso tudo, sempre foi o Ocon. A única explicação que faz sentido pra ele é que o Ocon conseguiu algum tipo de habilidade que esconde os níveis de energia dele. E agora, o Hyun tá se perguntando, há quanto tempo esse cara voltou pro futuro antes dele? Ocon, ou melhor, Yan-Woo, manda logo a real. Matar ele agora não vai adiantar em nada. Diz que o Hyun ainda tá se adaptando ao mundo novo, enquanto ele já tá bem encaixado, vivendo ali como se nada. Hyun não perde tempo e pergunta direto como ele fez pra vir parar no futuro. Só que o Ocon é liso e não entrega nada, escondendo a verdade direitinho. Aí vem o que realmente importa pro Hyun. Ele pergunta da única pessoa que realmente importa pra ele, a garota que ele jurou proteger. Ele quer saber se ela também foi trazida pro futuro. Só que o Ocon, claro, resolve bancar o enigmático. Em vez de responder direto, joga uma resposta meia boca, tipo charada, só pra mexer com o psicológico do guerreiro. Hyun se irrita tanto que pressiona a mesa com tanta força que joga o Ocon e a cadeira pra trás, como se tivesse explodido tudo. Pra ele, tá claro, o cara não quer colaborar. Então Hyun decide que vai descobrir a verdade por conta própria. Ele encara o Ocon que tá saindo do meio dos escombros, lembrando do passado e se perguntando se aquilo tudo era mesmo real. Mas agora, Ocon tá com um ar de confiança, como se tivesse certeza de que o Hyun ainda não recuperou toda a força dele. Antes da luta começar de vez, Ocon avisa. Ele ativou uma barreira de ilusão em volta dos dois. Ou seja, ninguém fora dali vai ver os dois se matando. Pra todo mundo, vai parecer só dois amigos batendo papo. Engraçado como o Ocon se importa tanto com a reputação dele, mesmo sendo vilão, a ponto de manter essa encenação toda. Ele parte com tudo pra cima do Chuck Hyun, mas nosso guerreiro já solta uma revelação bombástica. Ele não estava enfrentando o Ocon coisa nenhuma. Hyun esmaga uma pinha na mão e fala que vai descobrir a verdade por conta própria. Ele explica que mesmo com a aura do oponente escondida na maior parte do tempo, rolou um vazamento de energia quando tentou se defender. E isso foi o suficiente para ele sacar que não era o Ocon ali na frente. A mulher que estava disfarçada de Yan-Woo volta à sua forma original. E dá pra ver que ela tá impressionada com o fato de Hyun ter descoberto tudo com só um encontro. Lembram da Union High? Aquela que quase fez ele matar o presidente lá atrás? Então, ela mesma. Irmã do Hitachi, inclusive. A perspectiva volta pro dia final da rebelião, quando Hyun viu a Uni despencar de um penhasco, depois de ter sido rasgada no meio. Ele tinha certeza que ela tinha morrido, então ver ela viva agora é muito estranho. Uni dá risada da confusão dele e revela que o verdadeiro Ocon é uma figura importante nesse mundo. Ela só estava usando a identidade de Yan-Woo porque o chefe dela estava ocupado tocando outras partes do plano. Na missão de hoje, ela tá animada para contar ao Ocon que o Hyun voltou. E mais, depois de avaliar o poder dele, acha que pode derrotá-lo fácil. Então, do nada, ela lança um jutsu de clonagem sombria estilo ninja para tentar meter pressão no guerreiro. Mas né, ela esqueceu com quem estava lidando. Hyun detona um dos clones com zero esforço e basicamente manda ela calar a boca. Só que como ele tá liberando muita energia desde que acordou, isso começa a pesar. A Uni acha que esse é o momento perfeito para derrubar ele, só que errou feio. Nosso boy lembra ela de que ele é diferente. Com um único ataque, ele destrói todos os clones de uma vez só. Uni vai pro chão sem conseguir nem reagir. Hyun lembra claramente de quando matou ela, ou achava que tinha matado. Naquele dia, quando ela caiu do penhasco com uma ferida absurda, que teoricamente não teria como curar. Uni admite que também achou que ia morrer naquele dia. Quando abriu os olhos, estava no futuro, toda perdida, na frente de um homem de cabelo cinza usando um terno elegante. Era o Ocon.
E ele já estava ajudando ela a se adaptar ao novo mundo, ou seja, Okon foi o primeiro a despertar entre eles. E como ele é o superior dela, Uni não quer desistir, mesmo agora. Ela quase acerta Ryugion com uma estocada traiçoeira, mas ele defende a tempo e manda ela voando com um golpe pesado. Ela mal consegue levantar e ele chega perto dizendo como é patético o estado dela. Quando ela diz que o Okon salvou a vida dela, Ryugion nem dá bola. Ela só tá nesse mundo há um mês, mas isso não é o que preocupa ele. O que ele quer saber é, quando o corpo dela começou a apodrecer, ela não entende onde ele quer chegar, até que ele rasga a blusa dela e mostra a carne podre por baixo. E aí solta a verdade, o Okon nunca salvou ela, ele só usou uma magia que manteve ela viva por um tempo, mas o fim dela já estava decidido. Ela surta, grita que isso é papo furado, mas Ryugion percebe que ela nunca ouviu falar dessa técnica. Pra ele, tá claro, ela é só uma peça no plano do Ian, e ele ainda pensa em voz alta sobre por que ela tá fazendo tanto serviço aleatório. É porque, pros olhos do Okon, ela não serve pra mais nada. A Uni entra em colapso, percebendo que a morte tá mais próxima do que imaginava. Mas ainda existe uma Sayuri, uma que só o Ryugion conhece. Ele precisa injetar um tipo de energia diferente da que tá apodrecendo o corpo dela. E ele mostra como funciona. Infunde parte do próprio Chi nela, revertendo o processo de deterioração. A Uni finalmente entende que o mestre dela estava planejando se livrar dela sem ninguém perceber. Ryugion diz que só ele ou Okon conseguem fazer isso. Então agora ela precisa escolher um lado. Sem mais desculpas, Uni diz que quer viver e pede uma ordem ao Ryugion. Beleza, dá pra pensar que ela ia morrer como sempre acontece nessas histórias. Mas foi uma mudança da hora. Uni agora tem uma missão nova, agir como agente duplo. Na cena seguinte, vemos o Yan-Woo arrombando a porta, gritando por socorro. Fugindo do Chuck Ryugion, ele corre até o presidente avisando que tem um sujeito perigosíssimo lá dentro e que eles precisam sair dali o mais rápido possível. O presidente entra em pânico com a notícia de um maníaco dentro da sala e corre para ver o que tá rolando. Lá dentro, encontra o Ryugion e o lugar inteiro completamente destruído. Ryugion pede desculpa pela bagunça que causou e até oferece compensar de alguma forma. A desculpa dele: disse que estava só testando umas coisas. O presidente nem liga muito pra destruição. O que ele realmente quer saber é se o Ryugion tá bem mentalmente. E sobre o Yan-Woo, tão preocupados com ele também, achando que talvez tenha se machucado em algum canto. A Uni, por outro lado, tá meio bolada com o estado instável do Ryugion. Não é comum ver ele assim, então isso já levanta um sinal de alerta. Mas, pelo visto, o desempenho dele como ator foi tão convincente que dava pra ganhar um Oscar. Enfim, Ryugion diz que quer ter uma conversa séria com a Uni em breve, para falar sobre os objetivos deles em relação ao Okon. A narrativa então volta para o passado, quando o espadachim ainda jovem ouviu pela primeira vez sua missão de vida: sacar a espada para proteger os que eram importantes. Um guarda-costas não vivia por si, mas pelo protegido. Ele ouvia direto que a vida dele não tinha o mesmo valor que a da pessoa que ele jurou proteger. Por isso, os guarda-costas eram conhecidos por terem uma força de vontade absurda e uma determinação inabalável para não morrer fácil. Chuck Ryugion acorda num laboratório, onde os cientistas estão em alerta total. O estado dele parece mais instável do que nunca. Ele diz que tá de boa, mas quer saber quanto tempo ainda vai durar essa pesquisa. O presidente fala para ele relaxar, que podem continuar em outro momento. E dá pra ver que o presidente tá começando a ganhar pontos, tratando o Ryugion com o respeito que ele merece, em vez de como uma cobaia. Ryugion prefere continuar a pesquisa depois, porque tem uma promessa importante para cumprir. Na cena seguinte, Uni vê o Chuck Ryugion chegando e comenta que ele demorou mais do que ela esperava. Ela percebe que ele está sendo seguido, mas tudo bem, é só um dos vigilantes do presidente. Eles decidem conversar sobre os planos deles durante a refeição, mas Uni fica chocada com a naturalidade com que ele pede várias bebidas, e tudo na conta dela. Ryugion manda ela calar a boca, porque quem vai fazer as perguntas é ele. Ele começa relembrando a história do Okon, o cara que basicamente passou a perna nele na última vez em que se enfrentaram. Okon era parte da família que o Ryugion devia proteger. Todo mundo achava que ele tinha morrido num incidente, mas na real, o cara fingiu a própria morte para planejar uma rebelião. Uni fala que ele é cheio dos segredos, enquanto ela só seguia ordens. Como ela não consegue responder direito, Ryugion pergunta se mais alguém do passado veio parar nesse futuro. Pelo que ela sabe, só vieram ela, o Okon e o Ryugion mesmo. Ela até tentou fuçar arquivos e registros, mas não achou mais ninguém. Ele também descobre que o Okon tá fora do país nesse momento. Uni acha uma péssima ideia ele ir atrás do cara com o corpo ainda meio ferrado. E lembra que o Okon ficou muito mais forte. Mas Ryugion nem presta atenção. Ele para de escutar quando vê algo que faz os olhos dele quase saltarem da cara. O verdadeiro Yan-Woo, ou melhor,
O verdadeiro Okon tá lá ali mesmo, do lado de fora do restaurante, olhando direto pra eles e com um sorrisinho no rosto. O Okon saca que a situação tá ficando bem interessante. Ryujeon levanta e diz que aquele encontro foi inútil e patético. Agora que viu o cara com os próprios olhos, ele quer adicionar mais condições ao acordo com a Unri. Algo dentro dele reacendeu. Ele estava tão obcecado com a vingança que esqueceu completamente da única coisa que realmente importava: a garota que ele jurou proteger. Ele diz pra Unri que acredita de verdade que a garota ainda tá viva, mesmo sendo uma ideia absurda na cabeça da Unri, que já tinha procurado todos os documentos possíveis. Ryugeon ouve nitidamente as palavras do seu mestre ecoando. Sua única missão é proteger quem foi confiado a ele. E é isso que ele vai fazer agora. Unri lembra ele que encontrar essa garota vai ser quase impossível, já que nem o rosto dela ela lembra mais. Mas Ryujeon é ou um romântico incurável ou uma máquina. Ele pega um lápis e começa a desenhar o rosto dela com detalhes absurdos, afinal ele passou a vida servindo essa pessoa, então isso devia ser fácil pra ele. Mas aí vem o plot twist. Ele mostra o desenho. E mano, parece que quem desenhou foi uma criança de 5 anos, não o tal guardião devotado. A cena corta pra Shoyeon, a amiga da garota. Ela tá meio irritada porque a amiga sumiu sem avisar. E sim, ela é a mesma menina do começo da história, aquela que tava prestes a se jogar da ponte. Fora isso, o histórico da C é que ela é super popular na escola, tipo modelo, com um fã-clube cheio de nerds e esquisitos que acham que tem chance com ela. Por causa desses encostos que não tomam banho, a amiga dela fica meio preocupada. A amiga da So tá ao mesmo tempo de boas e morrendo de inveja com toda a atenção que ela atrai na escola. Enquanto as duas estão ali conversando casualmente, Ryujeon e Unri observam de longe. Unri fica meio impressionada com a tecnologia dos smartphones, falando como é um verdadeiro mar de informações. Segundo ela, é um baita momento para se estar vivo. Voltando pra trama, Ryujeon tá bem satisfeito com o progresso até agora. Ele achava que ia levar até 1 ano para chegar nesse ponto, mas as coisas estão andando rápido. Ele pede pra Unri ficar quieta, já que estão ali só pra observar a garota. Do nada, um bando de maníacos nojentos aparece cercando as duas garotas. Esses vermes parecem arquivo PDF em forma humana, cheios de obsessão pela So. Chegam a exigir um abraço, como se ela devesse isso a eles só por serem fãs. O jeito como se aproximam é tão bizarro que a cara da So congela de pavor, enquanto os dois caras nojentos agem como se tivessem algum tipo de direito sobre ela. Ryugeon e Unri observam de longe e percebem que é hora de intervir. E agora vem um momento importante. Ao olhar para a garota que ele chama de sua dama, a primeira palavra que vem à cabeça de Ryugeon é dente de leão, por causa da inocência dela. Ela era uma menina pequena e frágil, que chorava demais, mesmo vindo de uma família rica. Sempre que adoecia, era uma situação grave. Ela era o tipo de pessoa que precisava de alguém ao lado, para garantir que ficasse segura. Ryujeon pula direto pra ação no exato momento em que um dos nojentos tenta agarrar a garota. E aí vem a surpresa. Unri repara na amiga da So, e caso você achasse que a So era a dama do Ryujeon, errou feio. Era a amiga dela. E essa amiga não era fraca, nem na vida passada e nem agora. Ela era a mestra do Ryujeon. Ele caminha até ela, e ela também vai na direção dele. Ryujeon pede desculpa por ter demorado tanto pra salvá-la, e ainda tira a própria jaqueta pra oferecer pra ela, protegendo do frio. Só por esse encontro, ele já tem certeza de que ela é quem ele tanto procurava. Mas aí, bam! A garota simplesmente mete um socão de baixo pra cima no estômago do Ryujeon. Um golpe forte e direto. Nem ele esperava, e sinceramente ninguém esperava. Ela não é nenhuma donzela indefesa. Ela é um míssil sorridente. Ela diz que fazia tempo que não via ele, mas... surpresa! Ela achou que ele era só mais um fã. O Ryugeon fica devastado, percebendo que ela nem lembra dele. Nem o nome dela é o mesmo. A menina não entende qual é a treta, e ainda pergunta se ele é fã da So. Ryujeon fica completamente abalado. Não é só que ela esqueceu. Ela tá diferente, é outra pessoa. A menina abaixa a cabeça, envergonhada por ter socado o cara sem motivo. Uns colegas de classe aparecem do nada querendo proteger as garotas, achando que o Ryujeon tava fazendo alguma besteira. Mas ele nem liga. Tá preso no choque de que aquela menina não é mais sua mestra. Eles vão embora com a So e deixam Ryujeon parado, com uma expressão cheia de dor. Só por aquele encontro, ela já percebe que ele é alguém que viveu uma vida horrível. Na manhã seguinte, Ryujeon e Unri chegam ao túmulo onde supostamente a dama dele foi enterrada. Unri acha o lugar meio sem graça, mas acredita que é por causa do tempo que passou. Eles confirmam as informações com o historiador mais importante que trabalha direto com o presidente. Depois de várias fontes confirmarem, descobrem que a dama de Ryujeon morreu no dia da rebelião. Os pertences dela foram guardados ali,
como relíquias sagradas. Uni fica tranquila, mas Ryujão tá destruído por dentro. Ele soca o chão, descarregando sua frustração. A cena do último momento antes da morte dela fica se repetindo na cabeça dele. O Okon venceu naquela época, separando ele da única missão que importava. Ele quebrou a regra sagrada de um guarda-costas e falhou. Diante do túmulo, Ryugeon só consegue pensar que decepcionou a única pessoa que ele jurou proteger com a própria vida. Com a morte confirmada, ele volta sua atenção para a menina que viu antes, aquela que tinha um rosto parecido com o da mestra dele. De volta para a escola, a menina tá surpresa por ser a única funcionária presente. O chefe dela tá largado, mais bêbado do que útil, deitado por ali. O cara parece uma versão ainda mais deprimente do Nami. Preguiçoso até o osso, o idiota manda ela fazer um miojo como parte do trabalho, como se fosse normal. A garota fica revoltada por ter que fazer umas tarefas tão humilhantes, sendo que ela sonha em ser famosa e gigante um dia. Até que o chefe, cansado de tanto reclamar, finalmente levanta e vai cozinhar pra ele mesmo. A entrevista da garota tá passando na TV enquanto o chefe dela, Chique, diz pra ela ter um pouco mais de paciência. Só mais um pouco. Do nada, ele recebe uma ligação e fica todo empolgado. Quando desliga, compartilha a boa notícia com Min dele. Finalmente conseguiu marcar uma reunião com uma produtora incrível para um novo drama. Os olhos da Jewel brilham de alegria, percebendo que tá prestes a viver a oportunidade da vida dela. Eles foram convidados para a reunião, então ela decide ir, mas já fica meio desconfortável com o local escolhido. Nada apropriado para uma garota tão jovem. Mesmo assim, ela engole o incômodo e bota a culpa em coisa de empresa. Chegando lá, os entrevistadores chamam ela e oferecem uma bebida. Ela, surpresa, lembra que é menor de idade e recusa. Mas o clima do lugar não tem nada a ver com uma entrevista profissional. Na real, tá longe disso. Os dois sujeitos tão bêbados, agindo como completos lunáticos, dizem pra ela relaxar que aquilo era só uma reunião introdutória, nada oficial. No começo ela tenta se manter calma, mas quando um dos nojentos encosta nela, tudo cai por terra. Ela percebe que aquilo ali é o último lugar do mundo onde deveria estar. Com a consciência de que a situação tá indo pra um caminho horrível, ela se levanta e diz com firmeza que não faz esse tipo de coisa. Nem que fosse em troca de um prédio. Mas não deu tempo nem de sair. Segundos depois, ela desaba no chão. Tinha alguma coisa na água. Provavelmente misturaram Ryugeon. O corpo dela não responde, e ela entende tarde demais que foi enganada. Enquanto isso, o Shao, tão desesperado e quebrado emocionalmente, tava lá sorrindo enquanto lia o roteiro, totalmente alienado do que estava acontecendo. Um dos caras comenta que eles podem usar os sonhos da garota para impulsionar os próprios objetivos. Recebem uma ligação do chefe e relatam que tudo tá indo suave até agora. Corta pro lugar do presidente Jenkin. Ryugeon olha pra lua e diz que só tem uma coisa que importa agora: vingança. Ele quer destruir tudo que o Okon construiu, derrubar tudo até garantir que os dois fiquem mortos de vez. De repente, Uni aparece numa visita inesperada de madrugada. A gente descobre que Ryugeon tem fornecido o chi dele pra ela diariamente. E não é nada do que vocês estão pensando. Ela chega com uma informação interessante. Não tem a ver com a Aeon, mas com a garota que parecia a dama do Ryugeon. Intrigada com a semelhança, Uni começou uma investigação oficial sobre ela. E pra surpresa geral, ela revela que essa menina também pertence à família Min, a mesma da dama que o Ryugeon não conseguiu proteger. Uni seguiu a menina por um tempo e descobriu que ela tá passando por uma situação perigosa. Só que o Ryugeon não tá nem aí. Ele volta pra dentro da casa como se não tivesse escutado nada. Pra ele, descendente não é a mesma coisa que a mestra original. Uni fica irritada. Afinal, ela teve todo o trabalho de rastrear a garota. E ele simplesmente ignora. Mas aí ela recebe uma ligação urgente e percebe que precisa correr. Sentada em silêncio, ela pensa que se o Ryugeon acha a garota chata, que então a deixa pra lá. Lá dentro, o Ryugeon pensa nos momentos que teve com a pessoa que mais amava. Lembra de tudo, das reações dela, dos dias antes da rebelião, quando sentiu que ela estava em perigo e pediu que ela evacuasse com segurança. Mas ela olhou pra ele e fez um último pedido, que toda vez que ela se virasse pra trás, ele estivesse lá. Aquela imagem dela, comparada à da Doula, começa a bagunçar a mente dele. Ele já se convenceu de que aquela menina de agora não é a mestra dele. Então, por que se importar? Alguém deve estar cuidando dela. Corta pra Nami, o chefão preguiçoso, que acaba de contratar Bezu como novo gerente da SO. Pra surpresa da So, o cara já começa no cargo no primeiro dia, sem nem fazer entrevista. Nami não tá nem aí pro fato do Bezu ser novato. Com isso, ele se despede do Bezu, lembrando que depois da Doula, ele é o único funcionário ali, e tem uma surpresinha preparada pra ela. Ele se pergunta como foi a tal reunião da menina. Enquanto isso, recebe uma ligação furiosa do chefe dele.
O cara de cabelo branco tá surtando. Em poucos minutos longe, enquanto ele tava no banheiro, deu merda. A garota fugiu, e o idiota que tava com ela tentou tocar nela e tomou um cacete. Agora que ela escapou, eles estão ferrados, porque se a polícia ficar sabendo, vão ser investigados pesado. O corte tigela aqui achava que a garota não podia ter ido muito longe, considerando que ainda tava sob efeito do Delusion. E eles estavam certos. Dual mal conseguia andar, se arrastando pelas paredes para se manter de pé. Infelizmente, tinha deixado o celular para trás no quarto. Se tivesse com ele, já teria ligado para a polícia. A garota nem conseguia enxergar o corredor direito, enquanto os caras vinham atrás, tentando alcançá-la. Ela implorava para as pernas cooperarem, sabendo que essa era a única chance de escapar viva. No momento em que a mão dela encosta na maçaneta, ela é arremessada para trás. Os caras alcançaram ela. O corte tigela queria machucar ela, mas o olhar da garota já estava vazio, como se tivesse desistido. Mesmo assim, eles se espantam com a força mental dela. Não acreditam como ela aguentou tanto. Eles decidem levar ela de volta. Só que aí, o chão começa a tremer. O corte de tigela sente na hora que é um terremoto. A luz apaga. E tudo fica no breu total. Pra surpresa da garota, a porta tá aberta. Nosso guerreiro já tinha chegado. De volta à casa do presidente, Ryujin lê um bilhete da Uni, ainda sem entender por que fez tanto esforço para vir até ali salvar a garota. No fundo, ele podia simplesmente ter ignorado tudo. Mas sem se enrolar muito na resposta, Ryujin aceita. Ele só queria fazer o bem por uma vez. Do nada, o cara de cabelo branco se vê aterrorizado quando Ryujin aparece do nada, mandando ele largar a garota imediatamente. O chão ainda tremia quando Ryujin simplesmente agarra o sujeito e o arremessa com força, fazendo o cara quicar por várias superfícies até desabar. Agora é a vez do corte tigela, que tá quase se borrando. Ryujin olha com um olhar ameaçador e manda soltar a garota. E o pior, ele mesmo não entende por que tá tão puto assim. O corte tigela sai correndo em pânico, tentando fugir. Entra no carro pra meter o pé, mas Ryujin já tá ali na frente. Ele diz, eu não te autorizei a sair. O moleque sai se arrastando do carro, enquanto Ryujin pergunta o que fizeram com a garota pra deixar ela desacordada. Quer saber se deve matar ele ali mesmo se não receber uma resposta clara. Então, com um empurrão só de aura, ele joga o carro pro lado e pergunta mais uma vez. Vocês envenenaram ela? Se sim, cadê o antídoto? O corte tigela tenta explicar que ela só tá Ryugion e vai acordar logo. Mas o Ryujin não quer papo mole. Ele pega a mão do cara e faz um sanduíche com ela, esmagando com força. Avisa num tom gelado que se ele estiver mentindo, vai quebrar o pescoço dele sem pensar duas vezes. O corte tigela nem sabe demais o que tá rolando. Logo depois, uma equipe de segurança aparece no local, todos parecendo agentes do governo. Dizem pra Ryugion se afastar e entregar a garota, mas nem se dão ao trabalho de se apresentar. Só mandam ele entregar a menina, senão vão usar a força. Nosso guerreiro nem pisca e diz, então tenta. Ele lembra do momento em que salvou a menina e acredita que a responsabilidade agora é dele. Diz que é o gerente dela, nem que seja só por um dia. Enquanto isso, o corte tigela tá no telefone com o chefe, avisando que os seguranças já chegaram para assumir o controle. Só que quando menciona que o gerente da Dual tá no local, o chefe fica em choque. Ele não esperava por isso. Os guardas exigem que Ryugion prove o vínculo dele com a garota. Mas invertendo a situação, Ryugion exige que eles provem que são confiáveis o bastante para ele entregar a garota. No fundo, ele não confia nesses caras nem um pouco. Sente que tem algo errado. Um dos seguranças tenta atacá-lo, mas Ryugion nem sente. Ele só absorve o chute na barriga e depois dá um tapa com a palma da mão que manda o cara voando. Aí ele para por um segundo, pensando se pegou pesado demais. O chefe da equipe para de fingir educação e dá o sinal pro resto do grupo partir pra cima. Ryugion desce o sarrafo na equipe inteira com uma sequência de golpes absurdos e no final é ele quem tá de pé vitorioso. Enquanto vai se afastando do que sobrou da equipe, Ryugion sente algo estranho, um tipo de sensação nova. O líder da segurança aparece, pronto pra entrar na briga, e é nesse momento que a garota finalmente acorda. A garota não reconhece nenhum dos membros da equipe de segurança. Então Ryujin manda ela fechar os olhos por um segundo e carrega um ataque insano. Num piscar de olhos, ele lança um golpe tão forte que vira todo mundo de cabeça para baixo. Os seguranças caem no chão como pinos de boliche, totalmente apagados depois do avanço explosivo do Ryujin. A garota fica tão chocada que nem consegue falar. A única coisa que sai da boca dela é a constatação de que ele é um ser humano absurdamente forte. Na cena seguinte, ela já tá de volta com o chefe dela, que finalmente percebe a cagada que cometeu ao deixar a garota ir sozinha, sem ninguém pra cuidar. Ele foi enganado pela reputação da empresa, achando que era confiável só por causa do nome. Mesmo parecendo estar bem, dá pra ver que a garota ficou claramente abalada com tudo. O chefe dela, que antes achava que era uma boa oportunidade, agora tá com sangue nos olhos,
com vontade de acabar com quem machucou a funcionária dele. Só que a própria garota corta a vibe dele, dizendo que é ridículo pensar que dá pra bater de frente com uma empresa gigante. Ela queria sim denunciar os babacas, mas sabe que eles são fracos demais pra isso. Por mais que levantem a voz, acabariam perdendo. Por isso, não quer que o chefe comece uma briga sem sentido. Em vez disso, prefere resolver tudo no tempo certo, do jeito dela. O foco agora é agradecer a uma certa pessoa que salvou a vida dela. Ela arrasta o Hyojin até uma sala onde ele tá visivelmente desinteressado. O chefe dela tenta puxar papo e até oferece alguma compensação. Mas Hyojin só quer saber de uma bebida doce. A garota já virou fã do cara na hora. Só por ele lutar tão bem, ela acha que seria perfeito colocar ele como gerente dela. Especialmente considerando que já se encontraram antes. E ainda manda aquela: será que a garota que ele confundiu com ela é tão bonita quanto ela? Enquanto isso, o chefe começa a entrevistar o Hyojin e descobre que ele tá praticamente desempregado no momento. Dola fica surpresa com a situação e do ponto de vista do chefe, os dois juntos parecem feitos um pro outro. Então ele já manda na lata, oferece o cargo de gerente pra ele. Mais tarde na escola, a Dola é elogiada pela Uni por ter conseguido uma entrevista com uma produtora gigante, sem saber do desastre que foi. Dola explica que no fim, a coisa não deu certo. Meio tonta, ela se afasta e pede um favor, quer umas dicas e segredos do meio. A Uni fica meio receosa, mas como é boazinha demais, aceita numa boa. Tá pronta pra responder tudo. Mas aí um grupo de valentonas chega empurrando geral. É a gangue da Janelle. Só que graças ao gerente pessoal da C, elas não se atrevem a fazer nada sério. Se comenta que ter um gerente é essencial para lidar com esse tipo de situação. E que mais importante do que ser forte, o gerente precisa ser confiável. A palavra confiável faz ela lembrar do homem com quem acabou de se conectar, Hyojin. Do outro lado da cidade, Hyojin tá observando a paisagem noturna quando Uni aparece para servir ele. Só que o cara já manda na lata que ela sempre chega atrasada e já joga a pergunta: que tipo de agenda pessoal é essa que você tem? Uni não responde e pergunta por que ele a chamou. Ele só quer saber mais sobre o papel de gerente de celebridade. Nem ela entende por que ele quer saber isso agora. Ele lança aquele olhar afiado e ela explica. Basicamente, o gerente cuida da condição da estrela e lida com as negociações. É tipo um cuidador pessoal full-time. Depois de contar tudo, ela quer saber o motivo da pergunta. Hyojin então solta: agora ele é o novo gerente da Mindor. Uni fica de cara. Não acredita que o mesmo cara que rejeitou ela outro dia mudou de ideia assim. Ela até xinga ele, dizendo que sabia que isso ia acontecer no fim. Mas não é só isso. Ele também descobriu uma parada interessante com a garota. Voltando à equipe de emergência, um dos caras relata ao líder que o homem fora do comum foi o motivo do fracasso da missão. Enquanto isso, Hyojin conta pra Unri que lutou com vários caras tentando salvar a garota. E só de olhar, ele já sabia que aqueles sujeitos não eram normais. Mesmo depois de tomar golpes com Ki, eles ainda conseguiam levantar. Corta pra cena do chefão pelado. Sim, aquele mesmo. Hyojin acerta um soco tão insano que manda o líder da equipe na parede. Ele lembra aos caras que eles ainda são humanos comuns. Falhar dessa forma numa missão tão importante é um vexame gigante. Hyojin vira pra Uni e diz: as pessoas desse mundo não deviam estar acostumadas com o conceito de Ki. Esse é o presente. Um mundo onde o conceito de Ki das artes marciais nem existe mais. Mas mesmo assim, Hyojin conseguiu sentir isso vindo daqueles caras. Agora o chefão da equipe de emergência ficou curioso e quer conhecer pessoalmente esse homem misterioso. Já a reação da Uni é insana. Depois de ouvir isso dele, ela quer saber se ele tá falando sério mesmo. Hyojin não entende porque ela ficou tão surtada e começa a se perguntar se ela sabe de alguma coisa que ele ainda não sabe. Os olhos da Uni se arregalam de puro horror ao lembrar que o Ocon tinha dito que o Ki interno não existia mais. Isso só torna mais claro que ela foi usada como uma simples ferramenta por ele. Ela lembra do encontro com o Ian do presente, e como ele explicou que o mundo mudou muito nesses últimos 800 anos. Nesse tempo, o corpo humano médio perdeu uma das funções principais. Agora é um mundo onde, em vez de artes marciais, o foco virou o desenvolvimento tecnológico. Ocon até dizia admirar o poder da ciência, porque vivendo num mundo onde que não era mais necessário, ele achava isso incrível. Mas aí fica a dúvida: por que ele manteve a Uni viva por tanto tempo? Hyojin completa dizendo que o que ele sentiu nem era um Ki comum. E então, por enquanto, as observações dele ainda são meio superficiais. Por isso, ele quer investigar melhor aqueles caras. E do nada, o cara literalmente se joga de um prédio, aterrissa com pose de super-herói e sai andando com aquele jeito pela sombra, determinado a descobrir a verdade que estão tentando esconder dele. No dia seguinte, a gente vê a escola mais top da Coreia, Janggen High.
Só carro de luxo no estacionamento. É uma escola onde o governo mete dinheiro direto, parecendo mais uma universidade, com um monte de cursos e atividades. E adivinha quem estuda lá? Doula. Só que, diferente dos outros alunos que são tudo riquinhos e mimados, ela entrou por sorte. Por isso, vive sendo alvo de bullying. As outras alunas tratam ela como lixo só por ela existir, e por causa da origem dela. Até tentam jogar a soco contra ela, como se fosse um favor. Doula até reage, mas isso só piora a situação. Os garotos também começam a provocar, e a classe inteira vira contra ela. E, infelizmente, ela não consegue fazer nada para mudar isso. Nesse clima, os alunos estão curiosos com o novo aluno transferido que vai chegar hoje. A professora entra e manda todos sentarem. Eles estão esperando uma garota super talentosa, já que a professora tem o padrão lá em cima. Mas aí, quem entra é ninguém menos que nosso guerreiro, Chuck Hyo-jeon, todo estiloso no uniforme. Até a doula fica sem fala. Agora, voltando um pouco no tempo, dá pra ver o momento em que ele pediu ao presidente para estudar naquela escola. A justificativa: ele estava curioso sobre o mundo atual e queria buscar conhecimento. O presidente curtiu a ideia e designou o diretor da Inteligência Nacional para cuidar disso. Já que a idade não seria um problema, ele foi aceito. E pronto, nosso boy agora é parte da turma. E o que acontece? Todas as garotas estão caidinhas por ele. Até os garotos estão admirando, achando que ele é uma futura celebridade ou ator. A Janelle vai lá se apresentar, comenta do físico dele e toma um gelo como resposta. Aquele nerd que contou sobre o Yeon dias atrás também tá na turma. E o moleque tá tremendo na base. Janelle dá risada do Hyo-jeon, achando que ele age igual personagem de anime. Enquanto isso, o nerd acha que o cara vai surtar e destruir a escola. Hyo-jeon só dá uma olhada pro moleque e repara na dele, que tá chamando ele pra conversar fora da sala. Ele sai e toma um puxão de orelha por ter se matriculado na escola do nada. Ela não acredita que ele entrou tão fácil assim e quer saber quem ele é de verdade. Mas antes de entrar na escola, Hyo-jeon foi treinado para lidar com esse tipo de situação. Então ele responde do jeito que foi instruído. Entrou por uma vaga especial. E além disso, ele é o gerente dela agora. Um trabalho que é quase como ser guarda-costas. Sabendo que aqueles caras perigosos ainda estão por aí, ele quer estar por perto para proteger a celebridade. Só que ela não curte muito isso e manda ele parar com esse tipo de coisa na escola, senão os dois vão se dar mal. Ela prefere que eles ajam como completos desconhecidos por lá. E no fundo, ela sabe que nem é famosa de verdade ainda. Então fica meio sem jeito. Ela tá ali se derretendo, mas nosso guerreiro é o próprio Batman. Desaparece na hora. Corta pra uma cena diferente onde um dos nerds da escola tá apanhando por causa do dinheiro do lanche. A clássica situação de valentão, né? Só que esse moleque aqui é teimoso e não quer entregar o dinheiro fácil. Então leva um gancho no estômago que tira até a alma do corpo. Cai no chão sem ar, completamente apagado. Janelle comanda a sala com tanta tirania que o resto da galera mal consegue respirar perto dele. E é nesse clima que nosso guerreiro chega andando, se perguntando o que tá rolando. Ele tinha desaparecido antes porque sentiu um traço de ki vindo daquela direção. Janelle tá ali com o moleque ajoelhado, catando o dinheiro no chão. O nerd explica que o Janelle tem uma política própria, cobra imposto de todo mundo. Ele trata a escola como se fosse o quintal da casa dele e faz o que quiser, porque tem um sobrenome forte e uma família poderosa. A forma mais simples de descrever ele, um rei. E claro, essa palavra é um baita gatilho pro Hyo-jeon. Ele fica genuinamente enojado de ver alguém tão patético sendo chamado de rei. As palavras dele foram ouvidas por Janelle e seus capangas. Hyo-jeon, sempre educado, até pede desculpas por ter ofendido o rei. Mas Janelle acha que ele tá tentando subir na hierarquia da sala. Um dos capangas fala que dá conta fácil do Hyo-jeon, mas o próprio Janelle empurra o cara pro lado e encara o Hyo-jeon diretamente, até mostra o queixo e pede: acerta aqui. Famosas últimas palavras. Hyo-jeon, com aquele tom calmo e ameaçador, pergunta se ele tá pronto pra morrer. Pode parecer exagero, mas o cara fala sério. Já tá puto só de ver o Janelle se achando. Janelle prepara o soco, pronto pra bater. O nerdzinho não acredita que eles vão sair na porrada logo no primeiro dia de aula. Mas aí a professora aparece do nada, acabando com a graça. Manda resolver esse tipo de coisa fora da escola. Janelle avisa o Hyo-jeon. Vai fazer da vida dele um inferno. Só que vindo de um covarde como ele, é uma ameaça tão vazia quanto ele mesmo. Enquanto Janelle banca o fodão, nosso guerreiro só olha com cara de quem não entendeu o drama. Na hora do intervalo, Hyo-jeon tenta sentar com um grupo de alunos, mas todo mundo levanta e sai fora rapidinho. Claramente ninguém quer ser associado com ele. Tudo medo do Janelle. Já que ninguém quer dividir a mesa, o nerdzinho diante se aproxima e pergunta se pode sentar com ele. Os dois comem juntos,
E Ryujin até comenta que não entende por que todos têm tanto medo dele. O moleque explica, agora que Ryujin cruzou com o Janelle já era. Ele tá marcado, a vida na escola vai virar um inferno. Janelle tortura os alunos até eles largarem tudo e saírem da escola. É por isso que ninguém se aproxima dele. O moleque também diz que não entende por que Ryujin não meteu a porrada no Janelle, já que claramente ele podia. E aproveita para comentar algo que notou desde a primeira vez que viu o Ryujin. Ele parecia estranho. E então pergunta, na brincadeira, se o cara é algum tipo de super-humano de outra época. E olha, não tá tão longe da verdade assim. Aí o professor chama o Ryugeon para uma conversa particular. Os dois vão para outra sala, onde o professor começa a fazer umas perguntas aleatórias sobre a escola. Ryugeon, direto como sempre, diz que não acha os professores muito úteis. Eles não têm os mesmos valores morais de antigamente, só que ele já sacou o jogo. Ele olha bem pro professor e manda: para de fingir, Uni. E é isso mesmo. Nossa queridinha volta à forma real, chocada ao saber que alguém usou Ki na escola. Mas nenhum dos dois consegue identificar de onde veio exatamente esse poder. Ryugeon explica que causou toda aquela cena de propósito. Ele queria provocar alguém o bastante para forçar o uso de Ki e confirmar suas suspeitas. A professora ter interrompido tudo estragou o momento, mas ele conseguiu confirmar uma coisa importante: o Ki marcial ainda existe nesse mundo. Enquanto isso, Janelle tá torturando o nerdzinho, obriga o garoto a tirar a camisa e bater nele de volta. O menino acerta um tapinha no ombro, todo tremendo. Janelle então aponta pro rosto apavorado do garoto e revida com um golpe brutal, jogando ele longe. Os capangas assistem enquanto o chefe brinca com um novo bichinho de estimação. Eles até comentam que viram o Ryugeon conversando com o Junho no refeitório. E por isso o garoto tá sendo punido. Se continuasse assim, o próximo passo era obrigar o moleque a tirar até as calças. Mas antes disso, o garoto de óculos, o mesmo da sala, aparece e impede a humilhação. Ele é o presidente da turma e decidiu tomar uma atitude depois de ter uma conversa com a doula, que ficou decepcionada com ele por não ter feito nada contra os valentões antes. Aquele papo com a doula devolveu um pouco da determinação do presidente da turma. Até então ele ficou calado só porque queria ter uma vida tranquila e segura pro futuro. Mas agora ele tá de saco cheio de ficar quieto. O cara basicamente vai modo Superman pra cima do Janelle, pronto para acabar com ele ali mesmo. Até que Ryugeon aparece do nada e bloqueia o ataque. Com isso, ele confirma o que precisava. Aí Ryugeon parte para destruir o Janelle na base do discurso. Manda na cara dele que ele não é rei nenhum. É só um babaca com um complexo de superioridade que se acha o dono da escola. Essa provocação acende o estopim. Os capangas do Janelle se jogam pra cima do Ryugeon, mas Ryugeon lembra do papo que teve com o presidente. Ele prometeu não causar confusão. Então, mesmo com os caras vindo com tudo, ele fica parado. Só observa. Ele também lembra de uma conversa com o Juro, onde o moleque perguntou por que ele andava com um marcado. E o garoto respondeu com um ditado atemporal: os fortes protegem os fracos. Ele sempre viu o Ryugeon como alguém forte fisicamente, mas ao mesmo tempo, o cara novo parecia fraco quando se tratava de se adaptar à escola. A real beleza dessa cena é essa inversão. O moleque que parece fraco sendo na real, forte na visão da escola. E ele é quem tá ajudando o Ryugeon a se adaptar. Genial demais. Voltando pra luta, um dos capangas tenta acertar o Ryugeon e acaba quebrando a própria mão. No segundo seguinte, já tá beijando o chão, depois de ser jogado igual um saco de lixo. Ryugeon, pensando em silêncio, reflete sobre si mesmo. Sua versão antiga também era fraca. Em alguns aspectos, não mudou tanto. A sala toda tá em choque. O cara nocauteou 2 brutamontes como se fosse nada. Ele vira o olhar pro covarde do Janelle e pergunta se o rei tá pronto para sua grande apresentação. O clima tenso cresce. O psicopata do IL perde a linha e avança com um soco. Só que isso não importa nem um pouco. Ryugeon dá um peteleco na testa do cara. Sim, um peteleco. E manda o maluco voando como se fosse uma mosca. Ele nem olha pro Janelle enquanto faz isso, só chama ele de patético. Além de destruir o cara fisicamente, ainda acaba com ele moralmente. A testa do Janelle agora parece que tá chocando um ovo, enquanto ele fica largado no chão. Pra Ryugeon, esse cara não tem moral nenhuma pra ser chamado de rei. Na verdade, o verdadeiro rei da sala é o presidente da turma. Lembrando do soco que parou mais cedo, Ryugeon percebe que o presidente estava se segurando para não liberar tudo. Park Mook é o alvo que ele estava procurando, o que vazava traços de Ki marcial e nem sabia. Mook, nervoso, pergunta o que o Ryugeon tá escondendo. A conversa entre eles é cheia de subentendidos que ninguém na sala consegue entender, mas o estrago já foi feito. Dele chega na hora e vê o Janelle e os capangas desmaiados no chão. Ela não entende nada, mas vê o presidente da turma conversando com o Ryugeon. O garoto só olha pra ela e passa reto, sem dizer nada.
Na cena seguinte, depois da aula, a Kun e a Dola comentam como é louco um cara como ele estudar ali, mas ao mesmo tempo, se sentem mais seguras com ele por perto. Ele agora virou um bosta total, mas mesmo assim ainda quer dominar o mundo da escola de novo. Kun comenta que o Ryujeon tem algo diferente, um tipo de presença que transmite segurança, que dá vontade de ficar por perto. A verdade, ela tá caidinha por ele e quer se aproximar, sem saber que o Ryujeon é, na real, o gerente dela. Já que não tem como esconder mais, Dola confessa a verdade, o que choca Soul, mas ela promete guardar segredo. Dola tá aliviada de ter contado logo. Tá bem claro que nem a nova aspirante à celebridade, nem o novo gerente tem experiência nenhuma. Mas quem liga é o par perfeito. Soul admite que mesmo assim Ryujeon parece bem mais confiável que qualquer gerente que ela já teve. E enquanto isso, Ryujeon lembra da conversa que teve com o presidente da turma, quando ele trouxe à tona o termo Kigong, Mookie que não fazia essa ideia do que se tratava. E isso confirmou uma coisa, nem ele sabia que tinha tanto poder assim. Ele tava só socando como se fosse normal. Mookie começou a ficar todo tenso com as perguntas estranhas, e a conversa acabou ali. Ryujeon, no entanto, lembra bem da energia daquele soco. Era familiar, mas como causou esse caos todo no primeiro dia, agora ele vai ser punido, querem chamar o responsável por ele para resolver a situação. E aí, quando anunciam a chegada dos responsáveis, quem aparece? Nada menos que o diretor do Serviço Nacional de Inteligência e os homens dele, entrando na escola como se fosse cena de filme. Imagina só ter o próprio diretor do Serviço Nacional de Inteligência como seu responsável na reunião da escola. Mano, o Ryujeon deve ter se sentido o cara mais invencível do mundo nesse momento. Como a escola é patrocinada diretamente pelo governo, os figurões ficaram bem decepcionados com a forma como a administração lidou com tudo até agora. O diretor dá um toque pro Ryujeon, dizendo para deixar o resto com ele. Isso só atiça ainda mais a curiosidade do professor, que agora quer entender que raio de aluno é esse que tem gente tão importante por trás. E com isso, o caso tá resolvido. Na cena seguinte, a nossa querida maluca favorita tá de volta, e o Ri aparece trazendo o que o Ryujeon tinha pedido. Um arquivo completo com tudo que ela conseguiu sobre o Mookie. Todos os registros, histórico, informações pessoais, tudo. Ela comenta que pelo que descobriu, o Mookie é só um aluno comum. No máximo, ele tem uma paixão fora do normal pela escola, pelo menos é isso que parece. O ki dele não veio da família, já que ele nem tem pais, só vive com um irmão mais velho. A investigação tá mais difícil do que eles esperavam. Ryujeon começa a se perguntar se o presidente da turma tem alguma ligação com aqueles caras da equipe de segurança. Isso também reforça a ideia de que o Kigong tá praticamente extinto nesse tempo, mas não completamente. Ele já tentou encontrar provas sólidas, mas até agora nada. Não consegue se entender o que estão escondendo de tão importante assim. Enquanto isso, Mookie chega em casa e encontra o irmão mais velho, que pergunta se rolou alguma coisa estranha na escola. O moleque ignora total, só continua andando. Mas aí, para e finalmente solta. Tinha alguém na escola usando um poder parecido com o nosso. Diz que, apesar de ser só um aluno transferido, o cara acabou com os valentões da escola usando aquele mesmo tipo de força. E mais, ele também sabia da existência desse poder. Mesmo fingindo que não sabia de nada, Mookie percebeu que o Ryujeon estava muito por dentro. O irmão fica alerta e pergunta como é esse cara. Mookie então descreve Ryujeon com riqueza de detalhes. Alto, cabelão, presença marcante. Tipo, impossível de não notar. Mano, plot twist pesado. O irmão do Mookie some na frente dele sem nem deixar rastros. Ele tinha ido relatar pro chefe que finalmente achou o cara que eles estavam procurando. E o mais engraçado é que esse tal alvo é só um estudante do ensino médio. O chefe, claro, ficou puto com tudo que aconteceu antes. A missão deu ruim justamente porque o irmão do Mookie não estava lá para garantir que desse certo. Dessa vez, para não ter erro, o chefe designa o chefe de seção Kim para a missão. Um trabalho que ele já estava de olho há tempos. E quem é esse tal Kim? Ninguém menos que o Park Da-han, o mesmo cara que desceu o cacete na própria equipe de segurança por ter perdido pro Ryujeon. Enquanto isso, Ryujeon assumiu seu controle do pedaço. Ele devolveu todo o dinheiro que o Janelle tinha extorquido da galera com aquela tal taxa da turma. Já o ex-rei, agora humilhado, começa a pensar se esse cara novo tem apoio direto do presidente pra tá agindo tão sem medo. A verdade é, Ryujeon é o novo rei da escola, ponto final. O pessoal começa a falar como ele é gentil, mesmo com aquele jeitão intimidador. Depois da aula, Junho comenta como só a presença dele já foi o suficiente para restaurar a paz ali dentro. Unio oferece ajuda com qualquer coisa relacionada à vida escolar. Mas Ryujeon já avista o Mookie e diz que vai tirar as respostas direto com ele. Mookie, que tá explicando como separar o lixo da escola, começa a perceber que tem algo estranho.
Hyojin acha isso tudo uma perda de tempo, enquanto o presidente da turma tenta entender quem é esse aluno misterioso. Ainda mais depois que o irmão dele sumiu logo após aquele encontro. Mookie suspeita que Hyojin tá tentando se aproximar demais. Mas, pra surpresa dele, Hyojin diz que tá tranquilo em descobrir tudo sozinho. O clima esquenta. Parece que vai rolar uma luta ali mesmo. O Mookie fica tenso, pronto pra reagir no momento que o Hyojin encosta no ombro dele. Mas quem aparece é a Dola, quebrando um momento tenso. Ela também já percebeu que esses dois estão com umas conversas bem suspeitas ultimamente. Eles disfarçam, dizem que estão só aprendendo a separar lixo, mas ela manda na lata. É engraçado como os três são alunos de admissão especial. E sugere que eles virem amigos, já que nenhum deles tem muita gente pra confiar. Corta pra outra cena. Dola e Hyojin estão num papo com o chefe da empresa, que chamou eles às pressas para apresentar uma oportunidade chocante. O cara tá com cara de quem vai morrer e diz que eles foram chamados para trabalhar num projeto de uma colega que tá produzindo um web drama. Precisa de uma atriz jovem. Papel perfeito para Dola. O problema? As gravações vão ser longe e alguém vai ter que dirigir. Adivinha quem? Isso mesmo, Hyojin. Só que o cara nem sabe dirigir. Entregam a chave para ele. E o infeliz acha que vão montar em cima da chave tipo um cavalo. É hilário. Dola diz pro chefe que o Hyojin é um cara diferente na escola, o que aparentemente é algo negativo, já que nem contrato ele assinou para ser gerente oficialmente. Mesmo assim, ela sugere que partam logo, e o chefe dá acesso ao cartão da empresa para cobrirem os custos. Só que, véi, a Dola tá se divertindo como nunca, ignorando total o aviso de gasta pouco. Ela lembra o Hyojin que ele nem pode reclamar, já que comeu 5 pães sozinho. Mudando de assunto, ele pergunta se ela é próxima do Mookie. Ela responde que sim. Eles se conhecem desde o primeiro ano, por causa da admissão especial. Esse tipo de entrada é para alunos que passaram sufoco para conseguir entrar na escola, mesmo sendo um privilégio. Mas também é uma maldição, porque a escola vira um inferno para eles. O presidente da turma é um cara resistente. Ele se inspira no irmão, que trabalha com segurança. Dola fica meio triste por ele estar mais interessado no Mookie do que nela. Hyojin vira o rosto e finge que tá dormindo, mas na real tá pensando profundamente na palavra segurança. Chegando no set de gravação, Dola pede pro Hyojin não ficar grudado nela, porque isso atrai atenção demais. Ela manda ele descansar no ônibus da equipe, e ele obedece. Lá dentro, Hyojin fica pensando sobre aqueles agentes de segurança que ele enfrentou. Isso só confirma, o Mookie mentiu, e o irmão dele, Da-han, é uma figura bem suspeita. E aí, adivinha? Os mesmos figurões de terno aparecem no ônibus. Nosso guerreiro até fica feliz, porque finalmente vai ter a chance de encarar o Da-han cara a cara. Hyojin fala que não vai acabar com ninguém, desde que respondam em algumas perguntas. A primeira, ele quer saber qual é o alvo principal deles. Como ninguém responde, ele manda a segunda. O que eles sabem sobre Park Da-han? O líder da equipe de segurança pula pra cima do Hyojin pra meter um soco, mas o nosso guerreiro nem precisa levantar da cadeira. Só segura o punho do cara como se fosse nada. Mas é aí que o inimigo revela seu plano real. Ele começa a liberar uma quantidade absurda de Ki, preparando um ataque de nível altíssimo, mesmo num espaço apertado. Os próprios capangas acham que o Hyojin vai morrer ali. O líder tenta lançar outro soco, mas Hyojin já mete uma ragdolada na lateral do rosto dele e deixa o cara apagado, sentado no banco como se estivesse só tirando um cochilo. Agora equipado com uma arma improvisada que pegou por aí, Hyojin acredita que ela vai ser mais útil que o próprio punho. Enquanto isso, os outros seguranças tiram os casacos achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Spoiler, não vai. O primeiro corre pra cima. Mas Hyojin, sempre observador, nota que o Ki-gon desses caras só se manifesta em certas situações específicas. Enquanto bate nos caras como se fosse treino, ele compara esse Ki moderno com o que conheceu na Era Antiga. E chega à conclusão, esse Ki-gon atual é uma cópia barata, sem essência. E é por isso que ele esmaga todo mundo sem nem suar. Depois de detonar geral, ele ainda tem a moral de colocar cada um deles sentadinho, parecendo que só estavam dormindo, mas ele percebe que o próximo a chegar não é fraco como os outros. Chuck Hyojin desce do ônibus para encarar um homem de terno preto, elegante, Park Da-han. Ele não esconde a frustração ao ver que sua equipe foi completamente destruída em menos de 1 minuto. Hyojin vai direto ao ponto, confirma que aquele é Park Da-han. E aí vem o plot twist. Hyojin diz que é ancestral da família dele. Da-han solta uma gargalhada alta, achando aquilo ridículo. Mas Hyojin manda outra. Ele sabe sobre o irmão mais novo dele, Mookie. E só de ouvir o nome, Da-han fica maluco e taca um cano na cabeça do Hyojin. Mas o nosso guerreiro segura o ataque na moral, sem se abalar. E pergunta se ele tá mesmo tão curioso assim.
já que os dois estão buscando as mesmas respostas. Decidem continuar a luta em outro lugar. Vão para um parque isolado. Lá, Dahan começa a liberar um nível absurdo de Ki. Ele quer respostas, mas sabe que só vai conseguir se derrotar o Ryujon. Então, os dois fazem aquele trato clássico. Quem perder, cede. Dahan parte com tudo, e o soco acerta, fazendo o Ryujon recuar um bom tanto. Dahan até se impressiona, elogiando a capacidade dele. Mas a luta tá longe de acabar. Dahan começa a usar as paredes como rampa, vindo com um chute aéreo poderoso. Mas percebe que o Ryujon tá lendo todos os movimentos dele como se fosse um livro aberto. Começa a se perguntar se está lutando contra uma força da natureza. Mesmo sem saber exatamente quem é o oponente, Dahan reconhece. Talvez o Ryujon seja ainda mais forte que ele. Então ele ativa sua técnica suprema, o Punho do Tigre Silencioso. Essa técnica gera uma pressão absurda, mesmo quando é bloqueada. Ryujon sente. No segundo ataque, Dahan avança furioso, e no terceiro golpe, mesmo sendo desviado, ele destrói várias árvores ao redor só com a força do impacto. No quarto golpe, Dahan tenta finalizar com tudo, mas aí, Ryujon simplesmente some. O segredo do Punho do Tigre Silencioso é que ele só funciona com o elemento essencial, silêncio total. E Ryujon domina isso com perfeição. Ele surge da escuridão como um predador invisível, pronto para acabar com a presa. Critica Dahan por usar o Ki de forma tão ineficiente. Diz que poderia ter finalizado ele desde o começo. O primeiro golpe que Ryujon aplica já manda o Dahan voando tão longe que o chão do parque se rompe com o impacto. Ficou claro, os dois estavam em níveis completamente diferentes. E o mais insano, Ryujon revela que nem chegou a usar toda a sequência de golpes da técnica. Na cena seguinte, Dola tá surpresa ao ver que, no caminho de volta, eles vão usar um carro particular em vez do ônibus. Ela não faz ideia do que aconteceu. Na manhã seguinte, Ryujon dá um tapão na cara do Dahan pra acordar o cara. Eles estão na casa do irmão dele, mas Mook não tá por perto. Dahan nem lembra como desmaiou, mas sendo um cara de palavra, diz que vai cumprir o trato e contar o que Ryujon quiser saber. Só que Ryujon já tinha descoberto bastante coisa por conta própria. A primeira coisa que Ryujon percebeu foi que o corpo do Dahan não tem Qigong naturalmente. Isso já fez ele se perguntar, como um cara assim consegue manifestar esse poder? Até que encontrou algo interessante na casa deles. Um monte de pílulas. Elas tinham um formato diferente das que eram usadas no passado, mas a função era a mesma. Implantar Qigong no corpo de alguém. Isso explicava por que os dois irmãos Park tinham aquele poder. Só que o mais importante é que nenhum dos dois parecia saber o real efeito dessas pílulas. Quando Ryujon solta essa, o Dahan fica pegando fogo de tão surpreso e exige que ele explique melhor, sem enrolação. E então nosso guerreiro manda na lata. Se continuarem assim, os dois podem acabar mortos. Dahan grita, furioso e assustado, sem querer acreditar em uma coisa dessas. Mas ele só entende a real intenção do Ryujon quando recebe um conselho direto. Se ele realmente se importa com o irmão mais novo, tem que se afastar dessa galera podre. Do nada, os dois sentem uma pressão absurda vindo da porta. É uma energia diferente de tudo, fazendo Dahan congelar de medo. Enquanto isso, os repórteres já estão em fila esperando entrevistar a celebridade mundial, o queridinho Yan-Woo. Yan-Woo chega todo tranquilo e encontra a Uni, elogia o visual dela e faz aquele charme. Mas o clima muda quando ele ativa uma barreira, parando tudo ao redor. A vibe muda na hora. Ele agarra a Unri pelo pescoço e pergunta como diabos ela ainda tá viva. Ela se vê em apuros, enquanto Yan-Woo manda ela tirar o blazer. E aí, ela percebe que ele notou que o corpo dela ainda tá em processo de cura. Mesmo tendo eliminado a energia de Ryujon, Yan-Woo consegue enxergar tudo através dela como se fosse vidro. Mas ao invés de aumentar a infecção, ele decide curar ela usando o próprio Qigong. Tenta se passar por bonzinho, dizendo que nunca teve a intenção de descartá-la. Mas o que ele vê no rosto dela não é gratidão, é puro terror. E com razão, porque o que ela tá sentindo é uma dor absurda queimando por dentro, enquanto ele solta um sorriso manipulador. Os repórteres lá fora nem sabem pra onde a estrela desapareceu, graças à barreira que ele lançou. Os dois somem da cena. A gente volta pro Dahan, que tá digerindo tudo que ouviu. Ele tá começando a ligar os pontos e entende que seu corpo pode estar mesmo à beira de colapsar, o que explica aquelas sensações estranhas que tem tido. Ele começa a pensar se a organização escondeu isso de propósito. Ao mesmo tempo, não sabe se pode confiar no Ryugion. Mook chega da escola e é recebido pelo irmão, que tenta manter tudo sob controle pelo bem dele. Enquanto escova os dentes, Mook manda o clássico: "Para de olhar pro meu corpo assim, seu tarado." Mas o clima muda quando Dahan diz, com firmeza, que eles não vão mais usar aquelas pílulas. A empresa suspendeu a distribuição dos Ryugyoms, limitando só para membros da organização. Mook fica abalado. Ele queria usar o poder na próxima avaliação, mas Dahan não quer mais arriscar.
Só que do nada, o nariz do Muk começa a sangrar pesado, um sinal horrível do que pode vir. Dahan fica desesperado e furioso por ver o irmão naquela situação, mandando ele cuidar melhor da saúde. Mas Muk nem entende, acha que é exagero, afinal, estudante sangra pelo nariz às vezes, né? A cena corta pro chefão da CK Shield, a organização por trás das pílulas. Ele tá jantando e observando o novo produto, uma versão ainda mais potente do que a da anterior. Os resultados são incríveis, mesmo em pacientes praticamente à beira da morte. Essa é a força das pílulas de Qigong. Com elas, o valor da empresa tá disparando. Mais e mais compradores querem essas doses milagrosas. O produto tá virando tendência na área médica e eles apelidaram a parada de injeção de vitamina. Por enquanto, tudo tá seguindo exatamente como planejado. O chefão então manda chamar Dahan para receber o relatório sobre o alvo da missão. E Dahan só consegue lembrar do momento em que foi destruído por Ryujeon. Fica calado, sem saber o que dizer, porque contar a verdade não vai salvar a pele dele. Dahan manda aquele migué clássico, dizendo que resolveu tudo com Ryujeon de forma privada, só pra ganhar um tempo com o chefão. O boss aceita a desculpa e manda ele voltar pro posto. Corta pra cena com o mais novo. Muk já tá começando a ficar irritado de ver o Ryujeon seguindo ele o dia inteiro. Mas nosso guerreiro é ligeiro e disfarça tudo, dizendo que é só coincidência. Na real, ele tá vigiando o garoto o tempo todo, mas até agora não viu nenhum sinal de Ki no Muk. Enquanto isso, a atenção do Ryujeon se volta pra fora. E o que ele vê? Janelle de novo, descendo a porrada no Juro. O moleque tá sendo usado como saco de pancada, sofrendo por causa do que Ryujeon fez com Janelle. Juro é jogado no chão, ouvindo que essa é a realidade dele e sempre vai ser. Os capangas do Janelle estão ali, assistindo tem o chefe chutar o garoto, até que Dola aparece e interrompe a cena. Eles congelam na hora, achando que era o Ryujeon chegando. Janelle vira pra ela e se aproxima, levantando a mão como se fosse dar um tapa, o que sem dúvida é a pior decisão que ele já tomou na vida. Porque Ryujeon aparece do nada e barra tudo. O Janelle fica tão apavorado que sai vazado sem nem olhar pra trás. Ryujeon olha pra Dola e diz que ela foi muito imprudente. E não consegue entender como ela sempre acaba no meio de situações tão perigosas, como se tivesse imã pra problema. Ele também diz que agora que descobriu a existência das pílulas, outras prioridades surgiram. Coisas mais importantes estão em jogo, então ele não vai poder protegê-la como antes. Ele sente medo de que algo ruim aconteça enquanto ele estiver longe. E por isso, sente tanta falta dos antigos colegas, os únicos em quem ele confiava de verdade. Dola vira pro Ju e manda ele se cuidar, porque Janelle e os capangas não vão perder uma chance sequer de humilhar ele de novo. Enquanto eles se afastam, Ryujeon tem um momento de clareza. Ele percebe que poderia acabar com o Janelle de um jeito bem mais doloroso, quebrando o ego dele aos poucos, até não sobrar nada. Então ele faz algo inesperado, dá uma missão pro Juro. Quer que ele mesmo enfrente o Janelle. É tipo mandar o moleque enfrentar o Superman. Mas Ryujeon acredita que esse é o caminho certo. Já que ele não tem colegas confiáveis nesse tempo, ele tá disposto a compartilhar seu poder com alguém em quem possa confiar. E construir um novo aliado a partir disso.